Fala, gente! E aí, como vocês estão? Espero que bem. Gente, essa semana tá que tá, hein? Essa semana eu trouxe para vocês um vídeo falando sobre autoridade espiritual e agora eu tô trazendo aqui essa experiência do pastor Lamartine Pozzella, que participou lá do podcast dos Irmãos Dias e ele contou um testemunho que eu já queria trazer aqui há um tempo. Eu já trouxe um testemunho do Lamartine muito edificante. E esse testemunho eu creio que vai te edificar também, né? E depois que terminar esse vídeo, eu vou contar para vocês a experiência que eu tive com esse assunto. Então preste muita atenção nesse vídeo e eu acredito que esse vídeo vai sanar muito as suas dúvidas. Preste atenção. Você já viu demônios? Muitos. Você já... E como é essa experiência, o Lamartine? Eu já tive, vou te contar duas experiências. Uma das experiências, eu estava sozinho na minha casa. A Lília tinha viajado para a casa da mãe dela. A mãe dela morava em Santos à época. E eu fiquei em casa. Eu morava num sobrado lá no Morumbi. E naquele dia eu falei, bom, já que estou sozinho, eu vou buscar Deus. Peguei meu violão, comecei a tocar, comecei a adorar, a cantar. Foi maravilhoso. A hora que eu subo a escada, o segundo andar tinha um corredor bem grande, no final do corredor era o meu quarto. Eu vi um homem, eu lembro até hoje, com a pele clara, com uma barbicha, assim, bem feita, um cabelo bem cortado, e ele olhou para mim e nos seus olhos eu percebi que ele era Satanás. E aí, o que aconteceu, Lamartine? Eu senti um golpe sabe quando um arrepio, um calafrio, assim? Eu vi com os olhos abertos por uns 2 ou 3 segundos. E aí eu repreendi. E ele desapareceu. Mas eu passei a noite inteira lutando com aqueles demônios que estavam ali naquele lugar. Sim. E aí eu continuei adorando, buscando a Deus, até que eu senti que aquilo foi embora. Uma outra vez também aconteceu no momento que eu estava orando. Já eram umas 3 horas da manhã, eu tenho esse costume de acordar de madrugada. E sempre que eu acordo, eu não fico desesperado, tô com insônia. Não, eu vou orar. Sim. Esse horário da madrugada eu acho uma delícia, porque é o horário que eu oro, que eu falo com Deus. Eu tenho muitas experiências ali. E quando eu me converti, eu era novo convertido, eu me lembro que eu estava na casa de uma senhora que foi muito importante na conversão do meu irmão mais velho, que foi quem me falou de Cristo e tal. Então, a gente teve um culto maravilhoso, eles contaram as experiências sobrenaturais, e eu fiquei assim, animadíssimo, né? Quando eu fui dormir, eu comecei a orar. Deus, eu quero ver um anjo, 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 eu quero ver um anjo. Deitado, orando assim, em mente, né? Não falando alto, mas pedindo, Senhor, por que eu não posso ver o anjo? E todo mundo está dizendo que vê, eu também quero ver. E num determinado momento, eu senti Deus falando comigo. Você quer ver? Então vira a sua cabeça porque ele está aí. Quando Deus falou assim comigo, eu fiquei tão atemorizado, mas com tanto medo, arrepiei inteiro. Falei, Deus, pelo amor de Deus, tira esse anjo daqui. Aí você já não queria mais. Depois eu fiquei muito frustrado, né? Passaram muitos anos. E um dia, então, foi essa segunda oportunidade que eu estava orando de madrugada no meu escritório e eu comecei a sentir uma presença maligna. E quanto mais eu orava, mais eu sentia. Quanto mais eu orava, repreendendo, mais eu sentia. E aí chegou um momento que Deus falou comigo. Ele está na sua frente. Abre os olhos. E eu me lembro que a sensação que eu tive foi aquela de lá, mas eu falei, agora ou vai ou racha. Eu não vou recuar. E eu estava assim, eu abri os olhos, ele estava na minha cara. E ele começou a falar comigo em pensamento, me propondo coisas para que eu me tornasse um feiticeiro, porque ele iria tenta virar a cabeça, ele né? iria me tornar conhecido no mundo inteiro. Olha que coisa. Se você me servir, você vai ser famoso, você vai ser isso, aquilo. Fiz um monte de propostas, Carol. E eu fui repreendendo, eu sentia Jesus atrás de mim, me dando todo o respaldo. Eu não tinha medo, eu tinha uma grande indignação espiritual, comecei a repreender.
ele foi arrastado para dentro da estante que tinha assim e desapareceu. Isso deve fazer uns 30 anos. Detalhe, tudo que ele me propôs, Deus queria me dar depois. Hoje, só no Instagram, eu falo para 100 milhões de pessoas por mês. Que bênção, não? YouTube, mais uns 10 milhões. TikTok, quer dizer, Facebook, é muita gente. Que bênção. Muita gente. Eu fui para a Itália, viajei a Itália inteira, pregando italiano, inclusive. As pessoas vinham falar para mim, pastor, olha, eu te sigo, eu conheci você lá no Vilela. Mas como assim? Você fala português? Não, eu te ouvi em italiano. A inteligência artificial está traduzindo. Que você O próprio YouTube já está traduzindo nas línguas. Deus está abrindo as portas no mundo inteiro. Aquilo que ele queria me propor é o que Deus tinha para mim. Sim, E exato. eu não precisei me submeter a ele. Agora, o mundo espiritual é real. Eu tenho muitas experiências, mas muitas experiências com demônios, algumas visíveis, outras não, e também com anjos. Eu tenho plena convicção. Isso para mim é mais real do que eu estar vendo você aqui, você a mim. Então, o mundo espiritual, ele é verdadeiro, só que ele está distante de uma pessoa que vive só aqui nesse mundo, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você tem que buscar Deus para você passar a ter discernimento desta outra dimensão. Glória a Deus pela vida do pastor Lamartine. Ele participou desse podcast, inclusive o link desse podcast vai estar aqui na descrição. Então, se você quer assistir o podcast completo, vai aqui rapidinho na descrição, clica e já vai direto pro podcast, quando você acabar esse vídeo, é claro. E a experiência que eu queria contar para vocês foi sobre a primeira vez que o pastor Lamartine, ele contou essa experiência dele no podcast Inteligência Limitada. Foi lá que eu escutei esse testemunho dele pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o mundo espiritual. Eu nunca tive esse contato, né? Eu nem sabia direito, assim, do mundo espiritual. E, gente, é real. O mundo espiritual é muito real. E quando eu tive esse primeiro contato, foi como se uma escama tivesse caído dos meus olhos. Tinha eu e mais 2 pessoas assistindo. E depois que a gente assistiu, a gente não conseguiu dormir. Então, caso acontecesse com você, eu te indico você assistir esse vídeo até o final e também assistir um vídeo anterior que eu fiz sobre a pastora Tânia, ela no podcast do Brunecast, que você vai conseguir ter paz, ter tranquilidade. Mas deixa eu continuar o testemunho. Aí eu e essas 2 pessoas, a gente ficou alguns dias, a gente não conseguia dormir. A gente ficava meio que perturbado, sabe? Então nós decidimos ir na igreja do Lamartine Pozzella, a Yacht Church. E a gente foi, participou do culto, foi uma bênção, um culto maravilhoso. Indico para vocês, se vocês puderem, vão lá na Yacht Church. É uma bênção, tá? É uma igreja maravilhosa. O pastor Lamartine, ele é um louco por Jesus, ele ama muito Jesus. Então vale muito a pena ir lá. E a gente, né, teve ali o culto todo e tal. E ele não ia atender ninguém, porque ele estava com visita e tal, e ele não podia atender as pessoas, né, os membros e tal. Só que aí a gente explicou que a gente não era membro, que a gente foi lá para conversar com ele e explicar a situação que estava acontecendo. Nós explicamos para a filha dele e a filha dele foi, falou com ele, conversou com ele e ele nos recebeu, né? E nisso que ele nos recebeu, ele fez uma oração por nós e nos aconselhou que nós lêssemos Salmos 91. E assim, eu não tinha muito entendimento do mundo espiritual e, quando eu li o Salmo 91 declarando em oração, foi como se realmente eu tivesse expulsado mesmo, dado uma ordem àqueles demônios pedido para sair, porque lá em Salmos 91 diz que Deus ele dá ordem para os seus anjos para que esteja na nossa proteção, né, ao nosso redor. E foi só eu ler que eu voltei a dormir, voltei a ter paz no sono de novo. Então, se talvez estiver acontecendo isso com você, leia o Salmo 91, mas saiba que se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, você tem autoridade para expulsar no nome de Jesus. Então, exerça seu papel como filho, como filha e expulse, porque você tem autoridade no nome de Jesus. E espero que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês. Se edificou, vai lá, assiste o podcast completo,
porque o Lamartine ele falou diversas coisas que vai edificar muito a sua vida, você vai sair lá com um nível elevado de informação. E eu espero te ver no próximo vídeo, mas antes de sair daqui, deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho, deixa aqui o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante, principalmente se você tiver um testemunho para contar. Então deixe seu testemunho aqui, porque o seu testemunho ele vai edificar a minha vida, vai edificar a vida das pessoas que também passarão por aqui, tá? E compartilhe para um amigo, para que ele também venha entender que o mundo espiritual é mais real do que nós mesmos. Eu te vejo no próximo vídeo nesse mesmo canal. Que Deus te abençoe. Tchau!